Ataques da Rússia e da Ucrânia matam civis. Moscou acusa Kiev de ataques terroristas com drones. O governo britânico vai conceder centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Inflação na zona euro desacelerou em julho para 5,3%. A Rússia acusa a Ucrânia de matar 2 civis e ferir outros 6 num bombardeamento contra a cidade de Donetsk, controlada pela Rússia. A agência noticiosa estatal russa RIA Novosti divulgou estas imagens dos alegados danos causados pelo ataque. Moscovo diz também ter sido alvo de mais um ataque com um drone ucraniano, desta vez contra uma esquadra da polícia na região fronteiriça de Briansk, na última noite. O porta-voz do presidente russo disse que as medidas de segurança já foram reforçadas e falou em ataques terroristas contra alvos civis e contra o setor residencial pelo regime de Kiev. Esta segunda-feira, um ataque russo contra um edifício residencial em Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, fez 4 mortos, entre eles uma criança de 10 anos, segundo o governador da região. O ministro do Interior ucraniano acusou os russos de terem atingido a cidade com 2 mísseis. Segundo Igor Klimenko, houve também 43 pessoas que ficaram feridas. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo atentado suicida deste domingo no Paquistão durante um comício eleitoral de um líder pró-Talibã. Em comunicado, a agência Amaq, ligada à organização terrorista, escreveu que um atacante suicida detonou o colete de explosivos no meio de uma multidão na cidade de Kar. Nesta segunda-feira, a polícia anunciou que subiu para 54 o número de mortos e disse que as vítimas mortais podem aumentar, já que dezenas de pessoas continuam internadas em estado grave. Milhares de manifestantes concentraram-se na capital do Níger para exigir a retirada das tropas francesas. Também reclamam o fim de qualquer ingerência estrangeira na sequência do golpe que levou uma junta militar ao poder. Os líderes da África Ocidental, reunidos numa cimeira extraordinária no país, ameaçaram avançar com uma ação militar contra a junta se não restabelecer o presidente Mohamed Bazoum, que está preso. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. França e a União Europeia suspenderam a cooperação em matéria de segurança e ajuda financeira ao país após o golpe, enquanto os Estados Unidos alertaram que a ajuda também pode estar em jogo. Em comunicado, Paris disse que apoia as sanções económicas e financeiras decididas em nome das exigências resultantes da cimeira e do fim da violência inaceitável, contará a Embaixada Francesa no domingo. Nas ruas, o sentimento é anti-ocidental, com preocupações de que o país se possa voltar para a Rússia. Na capital, vários manifestantes do lado de fora da Embaixada Francesa gritavam "Viva a Rússia" e "Abaixo França". Milhares de pessoas saíram à rua este domingo na faixa de Gaza para participar num raro protesto contra o governo do Hamas. Na cidade de Khan Yunis, os manifestantes chegaram a queimar bandeiras do movimento islamista para contestar os constantes cortes de energia e as difíceis condições de vida na região. A polícia não demorou muito a intervir e a dispersar os protestos, tendo feito várias detenções e destruído os telemóveis de quem filmava a manifestação. Por breves instantes, dezenas de jovens, apoiantes e opositores do Hamas enfrentaram-se, atirando pedras uns aos outros. Voltou a haver protestos no porto de Batumi, na Geórgia, contra a entrada do cruzeiro Astoria Grande, com passageiros russos a bordo. Os manifestantes, na maioria ativistas civis, atiraram garrafas e ovos aos autocarros que transportavam os passageiros. 23 manifestantes foram detidos. Segundo o Ministério da Economia e Desenvolvimento Sustentável, o Astoria Grande, um navio de cruzeiro com bandeira de Palau, não está sancionado
pelo que pode navegar livremente. A União Europeia vai retomar as negociações com as Filipinas para um acordo de comércio livre após um hiato de 8 anos. As conversações entre o país asiático e o bloco comunitário tinham sido interrompidas pelo anterior presidente, Rodrigo Duterte, para dar prioridade às relações económicas com a China. Our teams will get to work right now on setting the right conditions so that we can get back to the negotiations. A free trade agreement has huge potential for both of us in terms of growth and in terms of jobs. I welcome the conduct of this year of the scoping exercises between the European Commission and the Philippines towards negotiations for a Philippines-EU free trade agreement. Ursula von der Leyen e Ferdinand Marcos Júnior assinaram já um acordo para a promoção de uma economia mais amiga do ambiente nas Filipinas. Este acordo insere-se no âmbito da iniciativa da União Europeia, que ajuda países terceiros no combate às alterações climáticas e pretende ajudar Manila a travar a propagação de resíduos de plástico no mar. O governo britânico vai conceder centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Ao mesmo tempo, foi também anunciado um programa de captura de carbono na Escócia e em Inglaterra. No Twitter, o primeiro-ministro britânico justificou a decisão com o facto de Putin ter transformado o abastecimento global de energia numa arma, fazendo com que as contas domésticas subissem e desacelerando o crescimento económico em todo o mundo. Rishi Sunak quer que o Reino Unido se torne mais independente em termos energéticos, reduzir os preços da energia e fazer crescer a economia. A decisão do governo britânico ignora os apelos dos ativistas ambientais, nomeadamente do movimento Just Stop Oil e das Nações Unidas para interromper o desenvolvimento de novos projetos de combustíveis fósseis. A inflação na zona euro caiu para 5,3% em julho, de acordo com a estimativa rápida divulgada pelo Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Confirma-se assim a tendência de desaceleração da inflação já verificada no mês anterior. Já a taxa de inflação subjacente manteve-se estável nos 5,5%. Entre os países da moeda única, a Eslováquia, a Croácia e a Lituânia registaram as maiores taxas de inflação. Em Portugal, a taxa de inflação homóloga fixou-se nos 4,3%. A Unesco recomenda a inscrição de Veneza na lista do Património Mundial em Perigo e pede às autoridades italianas para intensificarem os esforços para proteger a cidade. Segundo a Agência das Nações Unidas, nos últimos anos não foram tomadas medidas suficientes para lutar contra a degradação do local, principalmente no que diz respeito ao turismo de massas e às alterações climáticas. Para ser aplicada, esta recomendação sobre Veneza terá de ser votada em setembro. A Austrália derrotou o Canadá por 4-0 e passou aos oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Com esta vitória, a Austrália garante a liderança do Grupo B, à frente da Nigéria, que empatou sem golos com a República da Irlanda. No Grupo C, o Japão impressionou ao golear a Espanha por 4-0. As nipónicas fecham a fase de grupos sem sofrer golos, vão continuar em Wellington para enfrentar a Noruega. A Espanha, vice-campeã do grupo, enfrentará a Suíça. No outro jogo do Grupo C, a Zâmbia foi superior à Costa Rica e venceu por 3-1. Será que vamos ver atletas russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris? O Comitê Olímpico Internacional afirmou que não irá definir um quadro específico para tomar uma decisão e, entretanto, já começaram as qualificações para muitos desportos olímpicos. Since 1992, the age of boycott has been over. But now it's a new situation with the Russian invasion in Ukraine, and the IOC tries to find a middle ground by permitting athletes from Russia and Belarus as neutral athletes. But since there's so much resistance by many federations and national Olympic committees, I think we will just see a very limited presence of athletes from those two countries. O
Comitê Olímpico Internacional recomendou que os atletas russos e bielorrussos que não apoiassem publicamente a guerra e que não estivessem associados ao exército fossem autorizados a participar exclusivamente em regime de neutralidade. And the IOC made it clear that nobody who was in the army who publicly supported the war would be permitted at the Olympics. So this sets the bar already quite high. Esta semana, o COI fez a tradicional distribuição dos convites para os Jogos aos Comitês Olímpicos Nacionais. 203 países foram convidados, mas a Rússia e a Bielorrússia não estão entre eles. Os especialistas sugerem que a decisão será tomada o mais tarde possível e que mesmo os atletas elegíveis poderão não ter tempo para se qualificar. It's a very critical decision and situation, and it's not the only conflict in the world. And we should also not forget that many Russian and Belarusian athletes are not in favor with the war. So it's very difficult to answer the question where to draw the line. So the IOC tries here to find a compromise that suits everybody. O estónio Jan Rus alcançou um novo recorde mundial, a mais longa travessia numa fita da slackline iluminada por luzes LED. Completou a proeza nas icónicas Torres Katara, no Catar, mas Rus teve de lutar contra os ventos fortes para manter o equilíbrio e para cobrir uma distância de mais de 150 metros entre as duas torres. A travessia foi não só a mais longa em um único edifício, como também a travessia urbana mais alta de Jan até ao momento, uma altitude de mais de 185 metros.